Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e vamos iniciar agora mais uma lição da escola dominical. Eu pontuei algumas coisas aqui curiosas que eu quero compartilhar com vocês. E já quero começar dizendo: se Deus não aceita sacrifício humano, porque ele pediu Isaque em holocausto? Afinal de contas, Deus aceita sacrifícios humanos? Nós vamos trabalhar dentro desta temática, analisando três pontos dentro do texto de Gênesis, capítulo de número 22, que é o foco da lição de número 7, que será exibida no dia 17 de maio de 2026. E o tema aqui da lição na revista é uma prova de fé, a entrega de Isaque. Nós estamos trabalhando a sétima lição do segundo trimestre de 2026 das lições da EBD. E eu convido você para continuar conosco e peço, por gentileza, que você possa deixar o seu like, compartilhar esta live, que você possa também, depois, eu não sei se dá para hypar agora ou não, mas que você possa também deixar o seu comentário, se você concorda, se você discorda. Participe conosco, seja membro do nosso canal e depois vou apresentar a nossa grande promoção. Então, eu quero convidar você para orar, para que Deus possa nos abençoar neste momento em que iremos fazer uma reflexão. Eu falei para minha filha, eu que gostaria de fazer uma live aí de 15, 20 minutos. Gente, mas você começa a examinar o texto e você começa a perceber a riqueza do capítulo de número 22. E por isso nós demos esse tema que é chamativo. Deus aceita sacrifícios humanos? Será que Deus aceita sacrifício humano? É isso que nós vamos ver. Antes, porém, vamos falar com Deus? Pai Santo, mais uma vez, queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura eternamente. Que o Senhor venha nos abençoar, nos revestir com a tua glória, com a tua graça e a tua unção. Que o Senhor possa abençoar o teu povo. Ilumina nossa mente e venha nos capacitar a fim de que possamos trazer o melhor para a tua igreja. Eu te louvo, te agradeço por este momento, abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui nesta live, os que ainda hão de vir, os que irão assistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, posto isso, nós vamos trabalhar então esta lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaque. O texto áureo diz: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. A verdade prática diz: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E aí nós temos o texto que é a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 22, 1 a 11. Só que no comentário que eu estarei fazendo, eu vou ampliar a passagem e eu vou até o versículo de número 18, porque nós vamos caminhando passo a passo aqui dentro desta lição, que está em Gênesis capítulo 22. Eu trouxe aqui um comentário, talvez possa, eu não sei como é que vai ficar aqui em relação à lição que foi apresentada aqui. O autor é muito bom, pastor muito sábio, muito inteligente, comentarista, mas eu fiz aqui o nosso comentário e espero que vocês gostem. Bom, a pergunta provocativa é: se Deus não aceita sacrifício humano, por que ele pediu Isaque em holocausto para Abraão? Não soa aparentemente contraditório? E aí levanta aquele questionamento: afinal, Deus aceita ou não aceita sacrifícios humanos? E veja que isso nós já encontramos
logo aqui no capítulo 22 de Gênesis, 22, versículos 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas, que provou, outra tradução diz, tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Dá a impressão que Deus está dando uma provocadinha aqui em Abraão, né? Que você percebe que ele começa assim: olha, toma agora o teu filho, maravilha, o teu único filho, terceiro, Isaque, a quem amas. Ai, meu Deus do céu, Deus é Deus, né? Ele sabe o que faz. Portanto, a nossa grande questão aqui é sobre esse pedido de Deus a Abraão. Mas eu devo dizer, antes de tudo, que Abraão tem esse nome que foi dado pelo próprio Deus, ou mudado, que era Avram, pai elevado, pai exaltado, depois é mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. Abraão, ele se desponta em toda a Bíblia como uma das figuras mais icônicas ou emblemáticas de todo o Antigo Testamento. E ele aparece, figura também no Novo Testamento. Abraão, portanto, é um patriarca, e não somente isso. Abraão, por conta da sua vida de fé, tornou-se um dos membros da galeria dos heróis da fé, que está exposta lá em Hebreus, capítulo de número 11. Há algumas palavras aqui que eu gostaria de destacar, que é a palavra fé, segundo, tentação, e terceiro, holocausto. E depois nós temos, por exemplo, os nomes de Deus, que irão aparecer aqui no texto hebraico. O primeiro, Elohim, a forma plural de Elohá, e Elohim, na teologia, nós entendemos que ele não é apenas um plural majestático, ou seja, quando o judeu queria revelar a grandeza do ser, então colocava no plural. Não. Se analisarmos o nome pelo contexto, nós iremos analisar, iremos ver que se trata de um plural de pessoas, de acordo com o contexto. Façamos o homem a nossa imagem e tudo mais. Então, esse nome Elohim. Ainda que o nome Elohim não se trata de um nome específico de Deus, mas é um nome genérico, porque anjos também são chamados de Elohim. As autoridades são chamadas de Elohim. O próprio Moisés, quando foi enviado para o Egito, foi enviado como Elohim. Você será Elohim e Arão será o Navi, ou seja, o seu profeta. Mas aqui é destacado logo no início, quando e disse Deus ali, e disse Elohim. O segundo nome é o que nós iremos trabalhar no final, que é Yahvé Jiré. Jeová Jiré ou Yahvé Jiré, que vai aparecer no versículo de número 14. Portanto, dois nomes de Deus, tratando agora da teonímia, que é uma área da onomatologia, que por sua vez é uma área da linguística, que vai trabalhar essa questão dos nomes. E aqui a teonímia, que se trata dos nomes divinos, dos nomes de Deus. Posto isso, nós vamos começar a trabalhar então esta primeira questão que abordamos. Se Deus não aceita sacrifícios humanos, por que ele pediu Isaque em holocausto? E vale a pena nós apresentarmos aqui esta aparente contradição. Antes, porém, de apresentar esta aparente contradição, que nós temos vários textos, Levítico capítulo 18, 21, Jeremias 7, 31 e 32, 35, nós vamos trabalhar essa questão de e tentou Deus a Abraão. Como assim tentou Deus? Lá no Novo Testamento, a palavra é peirasmu. Aqui, por exemplo, não vai aparecer peirasmu, mas vai aparecer nassá. Nassá para a palavra tentar.
Como assim Deus tentou? Vamos ver o que está lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo 13. Olha só o que está escrito. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Como podemos harmonizar Gênesis 21, com Tiago 1,13? Porque o próprio escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz categoricamente: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, que tentação é essa do capítulo 22, versículo de número 1? Deus não tenta ninguém para a queda, para o pecado. Aqui é esse texto, está dizendo justamente isso, olha. Deus não tenta, ele não leva ninguém à queda. Quem tenta é Satanás. É característica do tentador, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão. Ele é o tentador e quando ele tenta, ele tem como finalidade levar o ser humano, o servo de Deus, à queda, a uma rebelião direta contra Deus. Lá no caso da palavra nassar, e mesmo essa palavra peirasmu, dependendo do contexto, não devemos entender como uma tentação do ponto de vista moral, em que Deus esteja querendo que a pessoa caia. Como alguns chegam a dizer que Deus decretou o mal. Não. A palavra ali, tentar, como nós vimos, no hebraico é nassá. E ela pode ser entendida com outros significados. Testar, experimentar e provar, como a ACF faz a tradução. Olha, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, já traduz do jeito que realmente é o verbo nassar. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, ou seja, Deus colocou ele à prova. Deus colocou ele como uma pessoa que estava sobre um teste, sob teste, estava sendo testado. Experimentou Deus a Abraão. Mas ainda assim fica a pergunta, mas espera um pouquinho. Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Será que Deus não sabe ou não sabia se Abraão obedeceria ou não? Porque lá no versículo 13, se eu não me engano, 12, 13, Mala Yavé, que depois nós estaremos trabalhando essa questão, ele diz: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Ora, Deus foi pego de surpresa, ele faz um teste, faz uma prova, e aí depois que Abraão prova ser fiel, obediente, aí Deus, poxa vida, eu não sabia que ele obedeceria. Não, Deus sabia. Deus sabia, uma coisa é Deus saber teoricamente. Teoricamente Deus sabia. Agora Deus está confirmando uma prova concreta daquilo que ele, por teoria, já sabia. Eu sabia por teoria, mas na prática estou vendo. Agora, na prática, para o nosso mundo concreto, Deus estava conferindo aquilo que ele fez. Deus, portanto, já sabia, mas fazia parte do processo de Deus, e nós estamos aqui numa dispensação patriarcal, em que esse patriarca ele está sendo gradativamente trabalhado, ele está sendo trabalhado por Deus, porque ele não chegou a ser o pai da fé da noite para o dia, ele foi sendo trabalhado pouco a pouco, desde o momento em que ele foi chamado e creu. Tem vários pontos de fé do patriarca Abraão que são demonstrados no decorrer da história. A revelação ela é progressiva. Portanto, Deus não tinha necessidade de saber, mas apenas uma comprovação na prática daquilo que ele já sabia por teoria. Portanto, essa questão que se Deus tentou Abraão, então desmistificando isso, a tentação não se trata aqui de uma tentação para a queda,
mas simplesmente de uma prova, de um teste para aperfeiçoar a fé de Abraão. A prova não era nem para Deus, era mais para Abraão, para tratar interiormente, internamente com Abraão, para que ele colocasse por obra, para que ele colocasse às claras aquilo que Deus já, pela sua presciência, onisciência, sabia que ele iria realizar. Porque veja que a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. Outro detalhe que nós queremos trabalhar aqui é o seguinte, que Abraão oferece o seu filho, porque foi esse o pedido que Deus fez. Oferece teu filho, da verdade, né? Dá-me o teu filho, oferece teu filho em holocausto. Deus está pedindo para Abraão oferecer o seu filho em holocausto. Gente, Abraão demonstra uma fé genuína. Capítulo de número 22, versículo 2, há um pedido da parte de Deus. E ele quer um filho em holocausto. O que é um holocausto? A palavra hebraica para holocausto é olá. Se você tiver a Bíblia de estudo palavras-chave ou um dicionário de hebraico, você pode procurar a palavra holocausto, vem do hebraico olá, que vem da raiz hebraica alá, que significa aquilo que sobe. É um sacrifício que é totalmente morto, cortado, colocado sobre o holocausto, colocado a libação, tocado fogo e queimado para que a fumaça pudesse subir até a Deus. Então, quando Deus está pedindo em holocausto, ele está pedindo, olha, você vai pegar o seu filho, vai imolar o seu filho, colocar sobre o altar e com a lenha vai queimar e oferecer a Deus este sacrifício. Gente, não é brincadeira. Agora nós temos aqui um problema. Como é que Deus pode pedir o filho de Abraão em holocausto, uma vez que ele proíbe esse tipo de sacrifício? Vamos para Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 21. 18, 21, está escrito assim: E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então veja, que não era para passar nenhum filho a Moloque. E ainda em Jeremias capítulo 7, versículo de número 31, novamente Deus reprova a atitude dos hebreus que cometem esse tipo de pecado. Olha só o que ele diz: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. E o 32, 35 repete esse mesmo texto, mostrando que Deus reprova sacrifício humano. Então, como é que agora ele está pedindo? Tudo isso, a bem da verdade, fazia parte do teste, fazia parte da prova. Deus querendo aperfeiçoar a fé de Abraão, porque no final você verá que Deus não aceita este sacrifício, este holocausto. Ele não permite que Abraão conclua na prática aquilo que ele colocou no coração para fazer. Abraão vai até o fim com o seu cutelo para imolar, e o Senhor impede de que ele tome esse tipo de atitude, mostrando de uma forma clara que ele realmente não aceita sacrifícios humanos. Portanto, é o primeiro ponto. Agora eu quero destacar aqui a fé de Abraão, que é justamente um dos assuntos da lição, uma prova de fé, a entrega de Isaque. A fé de Abraão. A palavra fé, confiança, vem do hebraico emuná, e no grego é pistis.
Quando examinamos a palavra fé, eu fiz uso da literatura grega clássica, e a palavra fé nesta literatura é a confiança que o homem pode ter nos deuses ou nos homens. Eu achei interessante, mas um pouco vaga para o nosso objetivo. Por esta razão, eu ainda consultei outra literatura, consultei outra literatura de Soren Kierkegaard. Ele diz que fé é um salto no escuro. Consultei ainda Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. De acordo com Hebreus 11, 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ficou um pouco abstrato e exigindo até que você conheça um pouco de engenharia, de arquitetura, o firme fundamento, né? Então, eu consultei alguém que fez uma pesquisa desta palavra e do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e olha o que ele trouxe para mim. Fé é a nossa completa dependência de Deus, de quem podemos depender e em quem podemos confiar. Gente, eu achei essa definição o máximo e eu quero repeti-la. Fé é a nossa completa dependência de Deus, de quem podemos depender e em quem podemos confiar. É justamente isso que nós encontramos aqui em Abraão e que Deus espera que haja também em nós. Primeira característica da fé de Abraão é uma fé que obedece sem questionar, sem fazer nenhuma exigência. Fé que obedece sem questionar. E o que é obedecer? Obedecer é se submeter incondicionalmente a alguém. Quem realmente obedece não faz exigências. Ele obedece de forma incondicional. Então, obedecer significa submeter-se incondicionalmente a alguém. No caso de Deus, se ele pede, se ele dá uma ordem, você não tem que questionar. Você tem que prestar uma obediência incondicional. O que Deus está pedindo, o que Deus está mandando, ele é Deus e ele sabe o porquê ele está pedindo e o porquê ele está dando a ordem. Então, tudo que nos resta é somente nos submeter incondicionalmente à sua vontade, porque quando realizamos a sua vontade, estamos em perfeita harmonia com Deus. E tem até um texto de 1 de João, capítulo 5,14, que diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, primeira característica da fé de Abraão, uma fé que obedece sem questionar. Você percebe que ao ouvir a ordem de Deus, o pedido de Deus, olha só, ele não levantou questionamentos. Veja, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Apenas disse, eis-me aqui. Ele disse isso no capítulo 22, versículo 1, para Deus, para Elohim. Quando Deus disse a Abraão, ele, eis-me aqui. Olha, Abraão parece que tinha no seu DNA essa questão de dizer eis-me aqui e obedecer. Ao ponto de estar disposto ao seu próprio filho, quando disse, pai, ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui para Deus. Ele disse, eis-me aqui para o filho Isaque. E por último, lá no versículo de número 11, quando Malaiavé, o anjo do Senhor, diz, Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Característica da obediência. Não levanta questionamento, não briga com Deus, apenas se apresenta para Deus, para o filho e para Malaiavé, que neste caso é o anjo do Senhor, dizendo apenas, eis-me aqui. Segunda característica da fé de Abraão, uma fé que age, uma fé que tem atitude, porque muitas vezes a pessoa tem muita fé, mas ela não age a esta fé. Ela não tem uma atitude coerente com essa fé que ele esposa. É como aquilo que Tiago condena. Você diz que tem fé, mas mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Qual é a atitude que você está tendo
para comprovar que você realmente tem essa fé que você disse que tem. Então, a maneira como nós demonstramos a nossa fé é pela nossa atitude. E Abraão, ele tem atitude, ele demonstra isso no versículo de número 3 e versículo 6. Olha só. Então se levantou Abraão. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu o que ele queria, que era um holocausto, não questionou, se apresentou dizendo: Eis-me aqui, mas não se contentou apenas de dizer: Eis-me aqui, mas ele teve uma atitude, ele agiu a essa fé, ele se levantou. Ele não creu e ficou parado dentro de casa, não, ele creu e tomou uma atitude. Ele se levantou. E no versículo de número 6, olha o que está escrito: E tomou Abraão, se levantou e tomou. Tomou quem? Tomou Isaac, olha só. E tomou Abraão a lenha, melhor, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Então veja que ele se levantou, tomou a lenha, tomou tudo e foi em direção ao local onde Deus havia designado. Versículo de número 9. E vieram. Ainda outra atitude, ele estendeu Abraão a sua mão, então estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo. Ele não ficou parado, ele agiu, ele estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu próprio filho, que está aqui no versículo 10, ó. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então é uma fé que tem atitude, uma fé que age, uma fé que corresponde, uma fé que na prática ela é demonstrada. Gente, isso é muito grande. Terceira característica da fé de Abraão: uma fé que resiste ao tempo, uma fé que não desiste. Porque às vezes a pessoa pode crer, mas crê por um tempo, depois ela deixa de crer por causa da dúvida, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Quantas vezes nós não agimos realmente assim? Você crê, mas daqui a pouco passa aquela emoção, vem uma guerra, vem uma luta e a fé se abaixa. Abraão não. Abraão demonstrou uma fé que resiste ao tempo, uma fé que não desiste. Veja o versículo de número 4. Olha só. Versículo de número 4 está escrito assim: Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Por que é uma fé que resiste ao tempo e não desiste? Porque Abraão teve todo o tempo para desistir do pedido de Deus. Ó, ele era o único filho de Abraão. Aí você pode perguntar, mas ele não tinha Ismael? Mas Ismael era o filho da promessa? Ismael era do sobrenatural? Ismael foi fruto da cura de Abraão e da cura de Sara? Não. Ele era o filho da promessa? Não. Portanto, o único filho que Deus via era justamente Isaque. E era nele. Isaque carregava um projeto de Deus. Isaque carregava um plano de Deus. Em Isaque estava toda a descendência de Abraão que iria povoar toda aquela terra. Veja que Abraão ele é reverenciado por 3 religiões: o cristianismo, que é o nosso pai da fé, o judaísmo e o islamismo. Então, Isaac carregava um grande projeto, tinha um grande projeto de um cumprimento de uma promessa de Deus. Abraão tinha tudo para duvidar e, no meio do caminho, desistir e largar tudo e não levar esse projeto adiante. Mas Abraão demonstra uma fé que resiste ao tempo, uma fé que não desiste, uma fé obediente que vai até o fim. E no terceiro dia ele olha o lugar onde ele deveria realmente realizar. Mais uma característica da fé de Abraão: uma fé que descansa nas promessas de Deus. Abraão demonstra uma fé que descansa nas promessas.
Olha aqui o que ele diz no 22:5. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, gente, e havendo adorado, tornaremos a vós. Primeiro, havendo adorado, nós tornaremos a vós. Olha a confiança de Abraão. E quando você vai lá para Hebreus, capítulo de número 11, 17 a 19, aqui, olha, para mim é o fechamento. 17 a 19 do capítulo 11. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha a fé de Abraão. Fé da ressurreição. Ele nunca tinha visto um caso de ressurreição. Teve todo o tempo para desistir. Teve tudo para duvidar. Falou: pera um pouquinho. Ele pede para eu imolar o meu filho, mas ao mesmo tempo ele diz que esse é o filho da promessa. Mas ele não vacilou na fé. Ele não desistiu. Então, é uma fé que descansa nas promessas de Deus. Ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E que mesmo que ele imolasse Isaac, que ele sacrificasse Isaac, entregasse em holocausto, Deus era poderoso para dos mortos o ressuscitar. E o versículo 19 termina assim: e daí também em figura, ele o recobrou. Olha que fé maravilhosa! Uma fé que descansa nas promessas. E é isso que precisamos. Porque quando cremos verdadeiramente em Deus, depositamos a nossa fé, nós descansamos nas promessas dele. E não queremos dar o nosso jeitinho. Abraão não procurou dar o seu jeitinho. Ele simplesmente obedeceu, não desistiu e descansou. E eu quero terminar agora com dois pontos sobre a fé de Abraão. Uma fé recompensada. Abraão tem uma fé que é recompensada. E onde que está essa recompensa? Está lá em Gênesis, capítulo 22. Deus não é injusto para se esquecer de nada que fazemos. Ele teve essa atitude de fé e por isso Deus o recompensou. Capítulo 22, versículos 12 e 13. Está escrito assim, ó, no 22, versículo 12 e 13. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. A recompensa. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato melhor, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Alguns veem aqui um caráter tipológico, porque Isaac era para ser sacrificado, ele é tirado e o carneiro ocupa o seu lugar. Da mesma sorte, o Senhor Jesus, ele morreu no nosso lugar. Foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. Aquela morte era nossa, mas ele morreu no nosso lugar. E o Senhor Jesus disse para as autoridades judaicas: Abraão desejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Alguém pensa que aqui, tipologicamente, Abraão então contempla o Senhor Jesus de uma forma tipológica. Então, é uma possibilidade. Então, é uma fé que recompensa. Aqui o capítulo 22, 12 e 13. Agora, olha do 15 ao 18, a recompensa que ele tem por conta desta fé. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, segura aí, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E esta obediência foi fruto da sua fé, que descansou. E por isso ele agora é recompensado. Por isso ele está na galeria da fé. E por isso também o Senhor Jesus, em Mateus, capítulo de número 8, gente, isso aqui é demais. Capítulo 8, versículo 11. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui acerca de Abraão. Olha, 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o privilégio, uma fé que foi recompensada. Abraão agora recebe um elogio de Deus, uma promessa de Deus, uma reiteração da promessa, daquilo que ele já havia prometido. Coloca ele na galeria dos heróis da fé e Jesus ainda me diz isso aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia! Que recompensa maravilhosa! E por último, uma fé onde Deus se revela. Porque quando você realmente crê no Senhor, Deus se revela. Deus se revela para você. E foi isso que Deus fez. Aqui no versículo de número 14, do capítulo 22, Deus se revela para Abraão, né? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele se revela como Iavé Jiré, Deus proverá. Aqui temos os nomes de Deus. É interessante que na cultura dos antigos, os nomes não eram apenas um designativo de pessoa ou coisa. Eles não eram dados aleatoriamente. No que diz respeito à divindade, Deus tem nomes específicos e nomes genéricos. Os nomes específicos são os nomes exclusivos de Deus que não são compartilhados com nenhuma outra criatura. E os nomes genéricos são aqueles que também são usados por outros seres. Neste caso, é um nome exclusivo de Deus que aparece composto. Hã? O nome mais um adjetivo. Ali, o Senhor se revela como Iavé, o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, do verbo raiar, ser e existir. O Senhor, o soberano, aquele que existe por si mesmo. E ainda com o adjetivo, provisão. Um Deus que provê as nossas necessidades, como um pai que cuida do filho. Então aqui Deus se revela como Deus providente, como Deus que supre as nossas necessidades nesse momento tão crítico. Já que não vai oferecer Isaac, Deus agora oferece quem? O carneiro. Da mesma sorte, Deus proveu para nós o sacrifício, que é o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a provisão de Deus para a nossa vida. Olha que coisa linda. E então, aqui nós temos também uma outra questão interessante, que é extremamente polêmica, que é Malahiavé. O Malahiavé, parece-me que até alguém perguntou aqui sobre o anjo do Senhor. O Malahiavé é o anjo do Senhor. Há uma grande polêmica aqui sobre quem é esse anjo do Senhor. Alguns entendem que se trata de uma teofania. Teofania significa uma manifestação de Deus. Outros acham que é uma cristofania, que é uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Mas eu tenho um outro autor, que é o Bruce Waltke, que ele é um estudioso da língua hebraica. Inclusive, ele contribuiu com uma sintaxe do hebraico, uma obra densa para acadêmicos, mas ele tem também uma obra que é um comentário de Gênesis
com 800 páginas. E nesse comentário, ele diz o seguinte, que nas culturas antigas, aquele que falava em nome de um rei ou de uma autoridade, ele ali era como se fosse o próprio rei. Ele era o representante da autoridade, então era a própria autoridade. É como Moisés. Deus diz: Você, eu tenho te posto como Elohim, como Deus sobre Faraó. E o seu irmão Arão será o Navi, o seu profeta. Moisés era divindade? Não, não era uma divindade. Mas era um representante da divindade com autoridade divina. Aquilo que Moisés dissesse, Deus escreveria embaixo. Né? Então, da mesma sorte, este é um anjo de alta patente que assiste diante de Deus. É a compreensão de Bruce Waltke, que eu achei bem interessante, e que ele fala em nome de Deus. Por isso, Malach Yahvé. Essa palavra Malach corresponde a angelos em grego. Malach significa mensageiro, que é a palavra para designar anjo, que anjo, na verdade, é um mensageiro, da mesma sorte que angelos é anjo e significa mensageiro. Aqui, portanto, é um mensageiro, um representante, um embaixador de Deus, né? De alta patente, que fala em nome de Deus e às vezes até na primeira pessoa. Então ele tem autoridade divina. E é assim que Bruce Waltke entende. E naquelas culturas antigas, então, falar em nome de alguém era como se fosse aquele próprio alguém. E, portanto, falar aqui em nome de Deus, um enviado como representante de Deus, era como se fosse o próprio Deus. Portanto, temos estas três explicações para o Malayavé. Alguns entendem que é uma cristofania, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Outros entendem que se trata de uma teofania, uma manifestação de Deus. E outros, como Bruce Waltke, e eu sou inclinado a pensar com ele, que se trata de um anjo de uma alta patente que Deus enviou para estar ali. Porque no início, você vai perceber, que Deus se apresenta como Elohim. E depois o nome dele aqui não é Elohim, que é um nome genérico, mas ele apresenta com nome específico, como Iavé, o tetragrama. E aí o anjo do Senhor, então, enviado pelo Senhor. Bom, fica aí para a discussão essa questão da angelologia, da teofania, destas explicações. Mas fato é que Deus não aceita sacrifícios humanos. O que ele fez ali foi uma prova, provou Abraão, e ele pediu que Abraão oferecesse holocausto, um sacrifício onde a vítima é queimada e oferecida a Deus, mas Deus não aceita. A fé de Abraão nós apresentamos, que é a nossa completa dependência de Deus, de quem podemos depender e em quem podemos confiar. E Abraão obedece, e a sua fé foi uma fé que obedece sem questionar. Por 3 vezes ele diz: Eis-me aqui, não somente para Deus, mas para o anjo e também para o próprio filho. Vimos também que esta fé de Abraão é uma fé que tem atitude, que age, que ele se levantou, que ele foi, que eles vieram, foram até o Moriá, ele estendeu, Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para sacrificar, mas não sacrificou porque foi interrompido. Ainda mais, a fé de Abraão é uma fé que resiste ao tempo e não desiste, porque ele não desistiu, tendo todo o tempo para desistir, mas não desistiu. É uma fé que descansa nas promessas de Deus, e é essa fé que Deus espera de nós, que nós descansemos nas suas promessas e que nada venha nos demover e nos fazer desistir, apesar das lutas, apesar das provas, apesar de tudo. Nada pode abalar a nossa confiança no Senhor. E quando agimos assim, nós temos uma fé que é recompensada, porque Deus recompensa a nossa atitude de fé. E por último, é uma fé onde Deus se revela, como Iavé, como Deus da provisão. Você não terá falta. Iavé, Roi lo erissá, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te dá segurança, aquele que te protege. Ele é o Iavé, Jiré, que se revela e nos abençoa. Portanto, esta é a nossa contribuição para mais esta aula, uma prova de fé
a entrega de Isaac. Abraão foi demais. Glória a Deus. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por este momento, por esta lição. Continua conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Permita-me aqui rapidamente, temos um kit, perguntas difíceis de responder, volume 1, 2, 3, 4, 5, questões polêmicas da Bíblia, um curso de hebraico, um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1.168 páginas. O livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz, é um mega kit. Só o curso de hebraico custa 680, o dicionário 360. Hoje você vai levar tudo por R$ 480 no Pix. Ou pode pagar até 10 vezes no cartão, no valor de 54 por mês. 10,54. 0 operadora 11 9 0 operadora 11 9 4901 6633 11 9 4901 6633 ou 11 9 3279 3001 11 9 3279 3001 para você adquirir este kit promocional com centenas de questões.